Deus abençoe, pastor, pela oportunidade. Quem encontrou, diga amém. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Você diz? Estamos diante de um relato de mais um dos milagres do nosso Senhor Jesus. E o ministério de Jesus aqui na terra, primeiro foi para resgatar aquilo que se havia perdido, restaurar a comunhão entre Deus e os homens. Jesus veio com um propósito definido de ir até a cruz para a salvação da humanidade. E em seu ministério, Jesus sempre se preocupou em ensinar o povo. Jesus ele sempre estava ensinando os seus discípulos, a multidão que o seguia. Mas, por sua infinita bondade e misericórdia, Jesus também realizava milagres. Jesus curava paralíticos, cegos, curava leprosos, enfim. E até mesmo os milagres de Jesus sempre nos traz uma lição. E aqui eu quero compartilhar a lição que esse milagre traz a nós. A Bíblia aqui nos dá os personagens, e entre eles, um dos principais, que é Jairo. Jairo vai até Jesus porque precisava de um milagre. Jairo correu até Jesus porque ele se viu diante de um impossível. Mas a Bíblia ela faz questão de dizer que Jairo era um principal da sinagoga, ou seja, ele era chefe da sinagoga. E quando a Bíblia diz que Jairo era chefe, que Jairo era um dos principais, isso quer dizer algumas coisas. Isso significa algumas coisas. Significa que Jairo não é simplesmente mais um simples cidadão ali daquela cidade de Cafarnaum. Mas Jairo é uma pessoa importante. Jairo é um homem reconhecido perante a sociedade. Jairo era um homem respeitado. Jairo era um homem que tinha influência diante daqueles que o ouvia. Porque aquela sociedade, essa sociedade nos dias bíblicos, era uma sociedade extremamente religiosa. E você ser chefe da sinagoga naqueles dias, isso trazia um grande poder a você. Isso lhe era atribuído uma grande responsabilidade e também um grande poder. Então entendemos que Jairo é alguém importante. Jairo é uma pessoa reconhecida. Jairo é uma pessoa de influência. Jairo é um homem que possivelmente tinha muitos amigos. E diz a Bíblia que ele foi até Jesus porque precisava de um milagre. Mas, meus irmãos, quando a Bíblia diz que Jairo é chefe da sinagoga, isso também traz algo interessante, porque significa que Jairo é um fariseu. E nós sabemos que fariseu não suportava o ministério e a vida de Jesus. Então agora um homem que tinha o impossível para resolver, a única escapatória que ele tem é de ter que ir até Jesus. E isso lhe traria alguns possíveis problemas, por ser fariseu, por ser um homem da lei, por ser religioso. Ir até Jesus poderia trazer alguns problemas para Jairo. Mas aqui nós já aprendemos uma lição muito importante. Que lição é essa? Que Jairo era um homem de posição elevada diante da sociedade. Jairo era um homem muito inteligente, entendia das leis e dos profetas. Jairo era um homem de grande influência. Jairo era um homem de muitos amigos. Jairo era um fariseu. E quando eu entendo isso,
A Bíblia me permite imaginar que a princípio Jairo não queria ir até Jesus. Talvez quando a sua filha fica doente, ele tenha ido em todas as farmácias de sua cidade para tentar encontrar a cura. Talvez ele se utilizou da sua influência para conseguir os melhores médicos, os melhores tratamentos para aquela enfermidade. Mas todas as tentativas de Jairo são sem sucesso. E agora a única opção de Jairo é Jesus. Aqui nós aprendemos então que existem situações, existem momentos em nossa vida que não importa a posição em que nós ocupamos. Existem alguns momentos que não importa a condição financeira que você tem. Não importa o grau de estudo que você tem. Não importa as influências ou a influência que você tem diante da sociedade. Não importa quais os níveis de amizade que você tem. Existem situações que somente Jesus é que pode resolver. Existem momentos que somente Jesus é que tem a solução para o nosso problema. Então Jairo entendeu isso. Era um homem religioso, mas a religião não tinha um milagre para a filha dele. Era um homem inteligente, mas as leis não podiam levantar a filha dele daquela cama. Era um homem de amizades, mas os amigos de Jairo nada podia fazer para ele, mas a sorte de Jairo é que tinha um homem por nome de Jesus, que estava realizando milagre naquela região. Então ele entendeu, eu preciso ir até esse Jesus, e eu trago boas notícias para você nessa noite. Eu não sei a condição que você chegou aqui, mas esse mesmo Jesus que estava lá também se faz presente aqui nessa noite, e ele tem milagre para a tua vida aqui hoje. A primeira lição, então, é que Jairo, por mais influente que era, somente Jesus que podia resolver o problema dele. Segundo ponto, diz a Bíblia que Jairo correu até Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele se lança aos pés de Jesus. E aqui, ao menos duas coisas. A primeira, um ato desesperado de alguém que se encontra com a solução do seu problema, mas que aquela solução poderia trazer algumas consequências. Aquela atitude de Jairo poderia trazer reprovação por parte de seus pares. Os seus amigos que estavam com ele ali na sinagoga, homens que respeitavam a Jairo, talvez poderia até perder o respeito. Amigos que Jairo tinha, talvez poderia se distanciar de Jairo. Porque não faz muito bem para a imagem de um fariseu se aproximar desse Jesus. Não pega muito bem para um homem da classe de Jairo se lançar aos pés de Jesus. Por tudo que eles já haviam dito de Jesus, agora Jairo, um homem de grande influência, se atira aos pés de Jesus. Que atitude é essa? Mas Jairo, naquele momento, não estava preocupado em perder amigos. Jairo não estava preocupado em perder as suas amizades. Naquele momento, Jairo não estava preocupado com a opinião alheia. Mas naquele momento, Jairo estava preocupado somente com uma coisa: de se aproximar de Jesus. Jairo estava preocupado somente com uma coisa: de se achegar até Jesus. Existem muitas pessoas que às vezes têm medo, pastor, de se achegar até Jesus, de se entregar por inteiro a Jesus, porque tem medo do que os outros vão pensar acerca dela. Tem pessoas que têm medo até mesmo de pregar a palavra de Deus, porque tem vergonha daquilo que as pessoas vão pensar ou vão achar delas. Mas naquele momento Jairo não quis saber de nada. Se quiser deixar de andar comigo, pode parar de andar. Se quiser deixar de ser meu amigo, pode deixar de ser meu amigo. Mas a oportunidade que eu tenho é essa. Então aproveite a oportunidade que você tem. Se lance aos pés de Jesus nessa noite, porque Ele se faz presente nessa casa. Segunda lição. Jairo se lança aos pés de Jesus.
Se lançar aos pés de Jesus significa adorar. Se lançar aos pés de Jesus é um gesto de adoração. Em outras palavras, Jairo adorou a Jesus. E aqui outro ponto interessante, que a função que Jairo exercia na sinagoga, ele era responsável pela organização e a ordem do culto. Jairo chegava na sinagoga, organizava o local, preparava o script do culto. Quem queria pregar, dar a palavra, quem que ia cantar, era Jairo que organizava. E enquanto o culto estava se desenrolando, Jairo era responsável em manter a ordem. Jairo deveria avaliar o culto que as pessoas estavam prestando. Jairo deveria avaliar a mensagem que o pregador ia pregar. Então eu entendo que a função de Jairo era de um espectador que estava ali observando o que acontecia, para que tudo ocorresse em perfeita ordem. A função de Jairo era de observar o culto dos outros para que nada fugisse do seu normal. Mas quando ele se encontra com Jesus, o papel inverte, porque é Jairo que corre aos pés de Jesus para adorar. Quando Jairo se encontra com Jesus, ele esquece a função que ele exerce na sinagoga, porque ele entende que ele está diante daquele que é o Filho de Deus e que realiza milagres. Aí Jairo pensa, peraí, lá na sinagoga o grande sou eu, lá na sinagoga o chefe sou eu, mas só que aqui quem manda é ele, porque na presença dele o maior é ele, quem manda é ele, quem tem autoridade é ele. Então, meu irmão, se você veio até a casa de Deus, eu acredito que você veio para adorar, e eu tenho uma notícia para você: não importa o cargo que você ocupa na casa de Deus, porque quando nós estamos aqui, o único que brilha é Ele, o grande é Ele, o maior é Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele, a exaltação é para Ele. Então adore, glorifique, exalte o nome dEle. Jairo entende que ali ele está para adorar. Só que eu acredito que aqui talvez não tenha, pastor, mas existem aqueles chefes da sinagoga nas igrejas, que ele chega no culto, ele senta, hoje eu não vou perder minha classe, eu tenho ética, e esse negócio de ficar dando glória a Deus, aleluia, é coisa de menino. Aí ele vem para o culto e começa a observar. Aí o irmão dá um glória a Deus alto do lado dele. Para que tudo isso? Pelo amor de Deus. Está acabando com os meus ouvidos, gritando. Será que ele está achando que Deus é surdo? Começa a avaliar o culto dos outros. Fica observando se a irmã, na hora de cantar com o conjunto, vai desafinar ou sair do tom. Fica observando para ver se na hora que o músico vai tocar, vai errar a nota. Fica observando para ver se o pregador vai falar alguma palavra de errado. Ei, perde tempo não. Não seja chefe de sinagoga não. Porque aqui nós estamos na presença do nosso Jesus maravilhoso. Não importa a classe que você tem, a educação que você teve lá na tua casa, é muito bom ter educação, é muito bom você ter classe, mas só que quando Jairo viu Jesus, Jairo não se importou com a ética, Jairo feriu a sua própria ética, quebrou todas as suas etiquetas, porque ele entendia que precisava se lançar aos pés de Jesus, ele entendia que aquele era o melhor momento da vida dele, porque ele estava na companhia de Jesus. Então, meu irmão, se você veio até aqui hoje, ofereça o seu melhor para Deus, dê o seu melhor culto para Deus, dê o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia. Se tem línguas estranhas, também dá línguas estranhas, mas se você veio para adorar, não perca a oportunidade, mas adore em verdade e com louvor, porque você será recompensado. Jairo não se importa com mais nada, só se importa em adorar a Jesus. Ele entendeu que aquele era o seu momento.
Ele entendeu que aquela era uma boa oportunidade. Daí Jesus olhou para Jairo e disse assim: eu vou com você até a tua casa. Eu vou levar o milagre que você precisa. Eu imagino que o coração de Jairo naquele instante começou a se alegrar. E toda a angústia que Jairo estava sentindo, de repente começou a se transformar em alegria, porque Jesus estava indo com ele. E Jairo acreditava que somente um toque de Jesus iria curar aquela menina. Aí, enquanto eles estão caminhando no meio do caminho, Jesus para. E quando Jesus para, Jesus começa a conversar, porque alguém havia tocado ele, e ele sentiu que saiu o poder dele. E eu não quero me ater ao milagre dessa mulher agora, mas vamos imaginar aqui o coração e a cabeça do Jairo. Porque até então estava tudo bem. Jesus prometeu: olha, vamos até a sua casa. Mas só que no meio do caminho Jesus parou. Jairo sabia que ele não tinha mais tempo. Jairo não podia perder tempo. Jairo não podia parar no caminho, porque a menina estava muito doente e quase morrendo. Mas só que no meio do caminho Jesus parou. Imagina agora a aflição no coração de Jairo. Imagina agora a angústia do coração de Jairo. Que por muitas vezes nós passamos por situações assim. Nos achegamos até Jesus, adoramos a Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus. Jesus nos faz promessas, mas no caminho temos que nos deparar com o silêncio de Deus. No caminho parece que a nossa vida parou. Parece que ela não vai para frente, mas também não vai para trás. Parece que a gente não sai do lugar. Aí dobramos o nosso joelho para orar. E parece que Deus não quer conversar conosco. Parece que Deus não tem resposta para nós. Parece que o céu se fechou sobre a nossa cabeça. A impressão que temos é que Deus se esqueceu de nós. Imagina Jairo naquele momento pensando: a minha filha já está morrendo. A minha chance, a minha oportunidade está se acabando e Jesus está perdendo tempo com uma mulher que já foi curada. Muitas vezes temos que passar e enfrentar o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus às vezes é doloroso. O silêncio de Deus às vezes nos machuca. E sabe o que é pior, pastor? É que enquanto Jairo enfrentava o silêncio de Jesus, ele estava tendo que ver uma mulher receber o milagre dela. Não é assim que acontece? Quando a gente está na fila da espera, Jesus nos prometeu, vai cumprir, nos prometeu, vai acontecer. E a gente começa a esperar e parece que Deus não fala mais com a gente, parece que não tem mais resposta de Deus. E como se não bastasse ainda, a gente vê os outros progredindo, a gente vê os outros prosperando, a gente vê o milagre na vida dos outros e parece que a gente continua do mesmo jeito. Aí de repente apareceu um indivíduo. Chegou correndo e disse assim: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque não tem mais jeito. A sua filha morreu. Na prova, silêncio de Deus, vendo o milagre dos outros, e a gente esperando uma coisa boa acontecer, mas o que chega é mais notícia ruim. Parece que o que mais chega é notícia triste. A menina morreu.
não adianta mais, não é assim? Para de sonhar com isso aí, abandona esse negócio, não precisa mais insistir nisso aí não, não é para você, não é com você esse negócio, abandona, abre mão, deixa disso, para com isso, olha para você, olha a sua situação, não perturba mais Jesus não, porque não adianta, Ele não vai chegar na tua casa, Ele não vai chegar na tua família, Ele não vai salvar o teu filho, o seu marido, não adianta, para de orar por isso aí, os sonhos que você planeja, desiste, abandona, vai fazer uma outra coisa, não adianta. Notícia ruim. Mas quem veio com a notícia ruim se esqueceu de um detalhe. Jesus estava em silêncio. Jesus não estava no momento dando atenção a Jairo. Jesus não estava dialogando com Jairo. Jesus não estava caminhando com Jairo naquele instante até a casa dele. Jesus estava parado, mas tinha um detalhe. Jesus ainda estava ao lado de Jairo. Jesus ainda estava com Jairo. A promessa de chegar até a casa de Jairo ainda estava de pé. E tem muita gente que não entende isso. O silêncio de Deus não é sinal que Deus te esqueceu. Quando Deus se cala, não é sinônimo de esquecimento. O tempo da espera não significa que não é com você ou que não vai acontecer. Mas o tempo da espera é necessário. Eu imagino que Jesus queria dar uma lição para Jairo. Dizer: Jairo, tudo que você queria tinha no teu tempo, porque você tinha influência, você tinha amigos, você pedia e as pessoas faziam por você, mas só que agora você tem que entender que quem te fez a promessa fui eu, e no reino de Deus as coisas acontecem de outra forma. Como assim, Daniel? Aqui na terra, quando você planeja algo, pode até acontecer no teu tempo, mas a promessa que Deus fez sobre a tua vida é no tempo dele. Então, meu irmão, se o céu se calou para você, se você está no tempo da espera, vai adorando, vai glorificando, porque o tempo de Deus, ele é perfeito e tudo ocorre no tempo que ele determinou. Muitas vezes nós não entendemos isso. Queremos tudo para ontem, queremos tudo para já. Deus me fez uma promessa hoje no culto e a gente já espera que na segunda-feira comece a acontecer. Deus nos faz uma promessa hoje e a gente já quer que aconteça amanhã. Ei, não é bem assim. A gente precisa passar pelo tempo da espera. A gente precisa entender que existem processos. Eu imagino que Jairo chegou e Jesus foi com Jairo até a casa dele, e Jairo estava pensando: olha, minha influência funciona até com Jesus. A posição que eu tenho está dando certo até com Jesus, porque eu já pedi, ele está indo. Mas só que no caminho Jesus fez questão de parar, para mostrar para Jairo, para dizer para Jairo: ei, não é no seu tempo. Tem pessoas aqui que estão passando pelo tempo da espera. Pessoas que chegou aqui nessa noite enfrentando o silêncio de Deus. Mas ei, entenda uma coisa: o silêncio de Deus não significa que Ele te esqueceu. Ele está contigo todos os dias. Você levanta pela manhã, Ele levanta com você. Você se deita para dormir, Ele se deita com você também. Ele não te deixou, não te abandonou. Mas só que até o silêncio de Deus às vezes é resposta para nós. O tempo da espera é Deus querendo te ensinar que nada acontece no seu tempo. E ei, entenda uma coisa: no seu tempo as coisas podem até dar errado. Quando você planeja algo, pode até não dar certo, mas quando é no tempo de Deus, tudo acontece de uma forma perfeita, porque o tempo de Deus, ele é perfeito sobre as nossas vidas. Ei, vale a pena esperar o tempo de Deus, vale a pena aguardar o tempo de Deus. Ah, irmão Daniel, mas está difícil, está doendo, eu estou sofrendo, mas meu irmão, continue adorando, glorificando, porque Ele continua ao teu lado, dizendo: filho, eu estou com você, a promessa está de pé, permaneça, porque a promessa foi liberada e Ele é fiel para cumprir. A gente precisa entender o tempo da espera, precisamos compreender.
Eu imagino que o coração de Jairo naquele momento, apertado, angustiado, querendo acreditar que acabou. Jesus ouviu, olhou para Jairo e disse duas coisas: Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Quando Jesus diz não temas, isso aqui revela algo profundo acerca dele em relação a nós. Quando Jesus disse não temas, Jesus estava podendo enxergar a angústia e o medo no coração de Jairo. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus, ele te conhece por fora, mas também te conhece por dentro. Jesus disse não temas porque ele sabia que no coração de Jairo naquele instante estava cheio de medo. Ei, o meu Jesus, ele te conhece por dentro. As pessoas te vê na igreja sorrindo e diz não, tá tudo bem com ele. Olha só, aquele irmão vive sorrindo, vive feliz, significa que está tudo bem. Mas só que Jesus conhece o seu interior e muitas vezes está com medo, muitas vezes acabado, angustiado, desesperado por alguma situação, dizendo eu não aguento mais, mas ei, Jesus, ele conhece o seu interior, e nessa noite a mensagem para você é essa: não temas, mas crê somente. Mas irmão Daniel, eu sou fraco porque eu estou com medo, eu não acredito na promessa porque eu estou com medo disso. Ei, é normal sentir medo. A irmã já disse aqui que Josafá sentiu medo, Josué sentiu medo, Moisés sentiu medo, o pastor pregou aqui esses dias, João Batista também sentiu inseguro. Ei, é normal você sentir medo porque você é ser humano, mas só que Jesus deu a fórmula para vencer o medo. Que fórmula é essa? Jairo, não temas, mas somente tenha fé. Ei, meu irmão, você que chegou aqui nessa noite com o coração temeroso, o Espírito Santo de Deus a partir de agora começa a lançar fora todo medo, porque tem fé para a tua vida aqui nessa noite, tem renovo de Deus para a tua casa e para a tua vida. Ei, meu irmão, é normal sentir medo, mas o que não é normal é perder a fé. O apóstolo Paulo um dia disse: combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas só que a fé eu guardei. Sabe por quê? Porque a fé, ela não pode morrer nunca. Você pode sentir medo, você pode se sentir inseguro, às vezes você pode até estar desanimado, mas só que se tiver ainda um pouquinho de fé no teu coração, o Espírito Santo de Deus nessa noite começa a lançar fora todo medo, começa a tirar toda a incerteza e te dizer: ei, somente creia, acredite, a promessa já foi liberada, e a Bíblia diz que o nosso Deus não é homem para mentir, nem Deus para se arrepender. Ei, então descansa o teu coração, tenha fé, porque se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não tema, Jairo, somente creia, acredite. Aí eles continuaram, e quando chegou lá, imagina a cena, o velório acontecendo na casa de Jairo, lá na esquina já tinha gente chorando. Chega na porta da casa de Jairo, tem gente chorando no portão, tem gente chorando em cima do muro, tem gente chorando na janela, tem gente chorando na sala, gente chorando no banheiro, para tudo quanto é canto tem gente chorando. Por todo lado tinha gente chorando a morte da filha de Jairo. E quando eles chegaram, a primeira ordem de Jesus foi essa: olha, vai ter que sair todo mundo. E eu imagino que um olhando para o outro sem entender, mas como assim? Mandando todo mundo embora do velório da filha de Jairo, o que esse homem está pensando que ele é? Aí Jesus disse assim: olha, vai todo mundo embora, porque a menina não está morta, a menina só está dormindo. Sabe o que aconteceu?
e riam-se dele. Versículo 40. Todo mundo riu. O que isso quer dizer? É que quando estava morta, quando morreu, para chorar tinha muita gente. Para se lamentar a perca de Jairo, tinha muita gente chorando. Coitado de Jairo, perdeu a sua filha, perdeu a quem ele amava, o maior bem que ele tinha, ele perdeu. Coitadinho de Jairo, o que vai ser de Jairo agora e da sua esposa? Vamos prestar a nossa solidariedade a ele. Mas quando o milagre chegou, quando chegou a notícia do milagre, começaram a rir. Esse homem está ficando louco, a menina está dormindo, ela morreu, acabou, já era. Ei, tem muita gente que dá tapinha nas suas costas, oferece um ombro amigo para você chorar, mas só está com você quando está na pior. Porque tem pessoas que têm prazer em ver a derrota dos outros. Tem pessoas que se alegram em ver a derrota alheia. São pessoas que se aproximam dizendo ser amigos, mas na verdade elas estão se alegrando com aquilo. Eles estavam chorando, mas quando a notícia do milagre chegou, começaram a rir. Não acreditaram no milagre que Jesus tinha para a vida de Jairo. Tem muita gente que está do teu lado e não acredita na promessa que Deus fez para você. Tem muita gente que caminha do seu lado, mas não acredita que Deus vai te usar, que Deus vai te levantar, que Deus tem milagre para a tua vida. Aí quando você está na pior, ele está lá do seu lado, dizendo, não meu amigo, é assim mesmo, olha. Você vai se acostumar. Com o tempo você vai perceber que tudo vai voltando ao normal, não precisa se esquentar com isso aí não. Mas só que Jesus é tão maravilhoso que ele mandou todo mundo embora. Jesus disse assim, olha, não vai ficar ninguém, vocês podem tudo ir embora. Ei, não se assuste quando pessoas começarem a sair da tua vida. Não se espante quando Deus começar a retirar algumas pessoas de perto de você. Aí você vai dizer, mas o que está acontecendo? Está todo mundo se afastando de mim. Parece que os meus amigos já não querem mais caminhar comigo, os meus amigos já não querem mais ser meus amigos. Ei, é Deus tirando de você, é Deus tirando de perto de você pessoas negativas, porque pessoas negativas só atrasam as promessas que Deus tem para a tua vida. Então meu irmão, a partir de hoje, pessoas negativas, Deus vai começar a tirar da tua vida. Não fica correndo atrás não, se está indo embora, deixa aí, é porque Deus está limpando, Deus está tirando, porque tem milagre para acontecer na tua vida, Ele quer te usar, quer te levantar, mas para isso algumas pessoas precisam sair. Mas irmão Daniel, o homem sozinho não é nada, vai todo mundo sair de perto de mim, mas e aí? Olha só, uma grande multidão chorava, Jesus mandou todo mundo embora. Mas na hora do milagre, Jesus chamou Jairo, Jesus chamou a esposa de Jairo, Jesus chamou Pedro, Jesus chamou Tiago e Jesus chamou João. O que isso significa? É que pessoas negativas Jesus tira. E Ele coloca do nosso lado pessoas que têm fé para compartilhar do milagre conosco. Pessoas que riem das promessas de Deus na sua vida, Jesus tira. Mas sempre tem um Pedro, um Tiago e um João, que são pessoas cheias de fé, que Jesus vai colocar do teu lado. Ei meu irmão, era uma multidão que chorava por Jairo, mas uma multidão que não acreditava. Aí você diz, mas os meus amigos hoje são poucos, parece que não restou quase ninguém. São poucos, mas são verdadeiros. São poucos, mas são pessoas que oram por você. São poucos, mas enquanto você está aqui, está intercedendo por você. Meu Deus, visita ele, visita ela, guarde a vida dele, guarde a vida dela. Pessoas de fé Deus vai colocar ao teu lado. Mas parece tão pouco, Pedro, Tiago e João. 3. Eu tinha uma multidão, agora só tem 3. Deus não está nem um pouco interessado em quantidade.
Deus nunca se importou com quantidade. O exército que veio contra Josafá era muito maior que o exército de Judá. Um dia Deus usou somente 300 para vencer uma multidão. Um homem só na Bíblia já derrubou grandes exércitos. Porque Deus nunca se importou com quantidade. Mas o que importa para Deus é qualidade. Então tudo aquilo que não presta, Jesus vai começar a tirar de perto de você. Tudo aquilo que não presta, Ele vai começar a mandar para longe. Ah, mas é só Pedro, Tiago e João. Mas é Pedro, Tiago e João que fala de Bíblia. É Pedro, Tiago e João que ora. É Pedro, Tiago e João que jejua. É Pedro, Tiago e João que te incentiva. É Pedro, Tiago e João que diz levanta a cabeça e vai em frente. É Pedro, Tiago e João que diz não, vamos lutar junto porque você vai chegar lá. É Pedro, Tiago e João que quando você tropeça e cai, ele te diz não, levanta, porque você tem uma longa caminhada pela frente. É Pedro, Tiago e João que consegue ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Então glorifique e exalte o nome desse Deus, porque tem Pedro, tem Tiago e João para colocar ao seu lado. É Pedro, Tiago e João, pessoas de fé, pessoas que te edificam, pessoas que te fortalecem. E quando estavam somente eles, a Bíblia diz que Jesus pega na mão da menina e disse: menina, a ti eu te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou. E Jesus disse: olha, agora dê a ela de comer. Jesus entregou aos pais e disse: toma, agora cuida. Agora alimente-a. Ela está fraca, você precisa cuidar dela. Dê a ela os cuidados. O que isso quer dizer? É que quando Jesus tirar de você, de perto de você, pessoas negativas, quando Ele realizar o milagre que tem para realizar em você, quando chegar o tempo da promessa de Deus em tua vida, aí é necessário você também tomar uma atitude. Quando Jesus disse assim: olha, dê a ela de comer, Jesus estava agora atribuindo responsabilidade a Jairo, dizendo: Jairo, agora você precisa cuidar dela, agora vocês precisam cuidar dela. Ei, o que Deus tem para colocar em suas mãos, você precisa entender que você tem que estar preparado. É aí que nós entendemos o tempo da espera. É aí que nós entendemos o porquê Ele tirou fulano na nossa vida. É aí que a gente entende por que fulano saiu de perto de nós. É que para cumprir aquilo que Deus tem para cumprir na tua vida, você precisa aprender e entender a esperar o tempo de Deus para você. Para alcançar as promessas de Deus em tua vida, você precisa entender que pessoas precisam sair, mas o milagre de Deus é garantido sobre a tua vida e sobre a tua casa. A gente precisa entender. Se eu fosse Jairo, eu ia dizer assim: ó, não vou dar de comer a ela, só a ela não, vou fazer um banquete aqui e vai jantar todo mundo. Não ia querer sair nunca de perto de Jesus. Não ia querer nunca deixar Jesus perder de vista. E aqui eu quero fazer esse convite a você, que chegou aqui, talvez em um ato de desespero, dizendo: eu preciso ouvir uma palavra de alguém. Eu preciso ouvir algo de alguém. Você talvez procurou uma igreja porque não aguenta mais tanto sofrimento, tanta angústia, tanta dor aí dentro. Você que talvez chegou aqui com o coração cheio de medo, desesperado, e ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu quero te fazer um convite. Se você deseja
aceitar a esse Jesus como único e suficiente Salvador. Ah, mas o que vão pensar de mim quando eu chegar lá em casa e falar que aceitei Jesus? Mas e os meus amigos amanhã quando ficar sabendo que agora eu sou crente? Ei, esquece, abandona, porque eu tenho certeza que não existe amigo melhor do que Jesus. Não existe companhia melhor do que a companhia desse Jesus. Eu te garanto que prova não vai faltar, mas eu também te garanto que você nunca vai perder Jesus de lado. Você nunca vai perder Jesus de vista. Ele sempre estará com você nos momentos difíceis. E você que deseja entregar a sua vida a Ele, porventura existe alguém que ainda não é cristão e deseja aceitar a esse Jesus, o convite está feito. Aproveite essa oportunidade. E eu convido aos irmãos que se coloquem de pé. Aqui nós estamos em vários tipos de culturas. Talvez nem todo mundo aqui é do estado de São Paulo. Nem todo mundo aqui nasceu em Birigui. Vários tipos de criação, vários tipos de educação, vários níveis de escolaridade. Aqui tem pessoas de todo tipo. Mas eu tenho certeza que independente de onde que você veio, eu tenho certeza que algum dia você precisou abrir mão de algo para poder servir a esse Jesus. Ah, mas a minha família sempre foi da igreja, eu já nasci indo para a igreja, mas eu tenho certeza que em alguns momentos da sua vida você já teve que rejeitar alguns pedidos que foram tentadores a você. Pedidos que talvez te encheram os olhos e o seu coração dizendo vai, aproveita, se enturma, se mistura no meio da galera, mas você disse não. Isso quer dizer abrir mão, é deixar de lado. E o que Jairo fez foi exatamente isso. Traria graves consequências para a vida e para o ministério de Jairo. A imagem de Jairo, um fariseu que perseguia Jesus, andando junto com Jesus e ainda adorando Jesus. Mas só que Jairo fez a melhor escolha da vida dele, porque ninguém nunca pôde oferecer para Jairo o que Jesus levou até a casa de Jairo. Eu quero que você entenda aqui que o que Jesus fez na vida de Jairo não foi simplesmente trazer de volta a vida a uma menina que estava morta. O que Jesus fez na vida de Jairo foi restaurar a alegria naquela casa. O que Jesus fez na vida de Jairo foi trazer de volta a esperança a uma família que estava em ruínas. O que Jesus fez na vida de Jairo foi transformar toda a dor e sofrimento em alegria. Ei, meu irmão, eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui, hoje está olhando para cima, olhando para o alto e pensando realmente, valeu a pena todas as vezes que eu abri mão de mim mesmo, valeu a pena tudo aquilo que eu deixei para trás para servir a Jesus, valeu a pena cada escolha que eu fiz para seguir a esse Jesus, porque esse Jesus tem alegria para nossa alma. Esse Jesus tem providência para nossa casa. É esse Jesus que traz a alegria na nossa família. E eu já vou entregar o microfone ao pastor, mas antes eu quero orar por você. E eu já quero profetizar aqui de olhos abertos que essa semana que se inicia será uma semana de bênção e de vitória para a tua casa. Essa semana que se inicia será uma semana de resposta de Deus para o teu problema. Essa semana que se inicia será uma semana de porta aberta. Eu sinto a presença desse Jesus aqui. O céu está se movimentando ao favor de alguém aqui nessa noite. Tem milagre, tem providência de Deus para a tua vida. Tem porta
tua casa essa semana. Que essa semana seja uma semana de vitória. Que essa semana não falte a alegria, não falte o azeite sobre a tua casa. Que essa semana todo levantado inimigo que já seja para cair. Que todas as ciladas, todos os impedimentos, todas as barreiras que possivelmente Ele irá colocar no teu caminho, que já sejam desfeitas aqui nessa noite. Que Jesus vai adiante de você no teu trabalho amanhã. Que Jesus vai adiante do teu carro, da tua bicicleta, do teu caminhar, enquanto você retorna para a tua casa hoje. E que se cumpra em você aquilo que Deus disse ao povo de Israel: aonde pisar a planta dos teus pés, eu estarei com você. Aonde você for essa semana, no teu trabalho, Ele vai com você. Você vai no mercado, Ele vai com você. Você vai na venda da esquina, Ele vai com você. Vai na sorveteria, Ele vai com você. Vai comer um lanche, uma pizza com a família, Ele vai com você. Aonde você pisar a planta dos teus pés, Ele pisará com você. Coloque as mãos no seu coração. Espírito Santo de Deus, a tua palavra que foi pregada nessa noite, eu creio, Senhor Deus, que o Senhor tem falado com a tua igreja, porque o Senhor falou comigo. Eu creio, Senhor Deus, que vidas sairão daqui transformadas. Eu creio, Senhor Deus, que todo medo, toda angústia, o Senhor já converteu em alegria e transformou em fé. Espírito Santo de Deus, aqueles que chegaram aqui sem esperança, desacreditando nas promessas, Senhor meu Deus, que leve ele de volta aos seus lares com o coração cheio de fé. Os irmãos que nos ouvem pela internet, ó Pai, que estão em suas casas, em seus lares com a família reunida, ou talvez a família não está lá, mas com o coração angustiado e apertado, dizendo: Deus, eu preciso de um milagre. Visite-os agora também, Senhor. Alcance-os aonde eles estiverem. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti que o Senhor dê uma semana de bênção e de vitória para o Teu povo, que seja uma semana onde eles chegam para vencer e serem vitoriosos. Senhor meu Deus, uma semana que quando o inimigo se levantar, o coração deles vão estar cheios de fé, que o inimigo vai ter que retornar por 7 caminhos, ó Pai. Meu Espírito Santo de Deus, ó meu Pai, eu peço a Ti nessa noite, que o Senhor possa trazer a paz e o refrigério à alma do Teu povo nessa noite, e que possamos sair daqui revestidos e revigorados com o Teu Espírito Santo. É o que eu Te peço e desde já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Levante as suas mãos e adore. Adorando ao Senhor. Quantos estão felizes e querem agradecer a Deus pela palavra que ouvimos? Digam amém. Que Deus continue abençoando o presbítero Daniel por esta boa palavra que nos trouxe. Que o Senhor lhe recompense grandemente. Irmãos, estamos no final do culto, mas eu quero mencionar aqui os nomes das pessoas que nos visitaram. Tem nome aí de visitantes? Se tiver, coloque para a gente destacar. E depois os aniversariantes, por gentileza. Os visitantes, o presbítero, ele é evangelista, né? Evangelista José Rigazzi está ali, já apresentei. Ele é da nossa igreja em Coroados, mas está aqui residindo
com a sua filha, a irmã Lena, que está ali, e com o filho, né? Qual o nome do filho? José Aparecido, que está ali, né? Os irmãos querem recebê-los com alegria, digam amém. Bom, Antônio, aqui é seu lugar também, viu? Que Deus lhe abençoe e de toda a família, né? Sejam bem-vindos sempre. Também o Paulo, onde está o Paulo, que nos visitou hoje, está ali, Deus te abençoe. Volte sempre, é uma alegria recebê-lo aqui. A igreja está feliz, diga amém. Edna Domingos, Edson, Érica e Lucas, da Assembleia de Deus, lá no Paraná. Não fala ali a cidade. É o Edinho, né? É Minas é perto do Paraná, né, irmãos? Os irmãos que anotaram ali estão... Mas é pertinho mesmo, né? Só atravessar o estado de São Paulo inteiro e já chega lá. Mas é uma alegria recebê-los. Os irmãos estão felizes? Digam amém. Deus abençoe. Minas não faz divisa com o Paraná, não, né? Me deu um branco aqui agora, mas não faz não, né? É Charles. A gente vai aprendendo aí, né? Mais alguém nos visitou nesta noite? Mais alguém? Levante a mão, queremos conhecê-lo. Temos ali um irmão. Mais alguém? Vamos dar um bem-vindo a todos? Levante a mão comigo e diga: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. O Moedinho está lá em Minas, mas aqui é a sua casa, viu? Sempre bem-vindo aqui, estamos esperando você voltar. O senhor e toda a família, a filha está morando aqui em Birigui, então fica conosco. Depois, as jovens que estão aqui, está ali a jovem filha do irmão Edinho, já falem com ela, aqui é seu lugar também. Queremos parabenizar os irmãos que estão aniversariando essa semana, dia 28, segunda-feira, amanhã, irmão presbítero Valdeci, eu creio que está trabalhando, né? Não está aqui hoje. Vamos orar por ele. Dia 29, terça-feira. O Cauê é o filho do presbítero Luciano, né? Vamos orar pelo adolescente Cauê. Domingo passado ele estava, mas hoje ele não está aqui. Dia 30/9, quarta-feira, a Elisama está aqui, parabéns. E a sua prima não veio hoje? Então, fala para ela voltar aqui domingo que vem, né? José Roberto, o diácono, está aqui, não veio também. Dia 1º de outubro, o irmão Silvio, cantor, está aqui. Ele também trabalha à noite, vamos orar por ele. A Estela veio? Também não. 2/10, a irmã Inês, não está podendo vir ainda, né? Mas a irmã Edna está ali, leva um abraço para ela. Lorena de Souza Gomes, a Lorena, eu creio que não está também, né? Mas se estiver, manifeste aí os pais. A Maria de Lourdes, esposa do irmão Clóvis, vamos orar por ela. Quem mais? A Vitória Paola está aqui com jovens, parabéns. Dia 3/10, sábado, a irmã Cristiane, esposa do Alexandre, vieram hoje? Não, né? Luan Henrique está aqui? Também não. Dia 4/10, irmão Ismael, que é o sogro do Vanderlei, também não. O Léo, nosso sonoplasta, também não. A Duda Maria Eduarda, filha do Will, não veio, Will? Também não, mas leva um abraço para ela. Tem mais alguém fazendo aniversário essa semana? Que o seu nome não apareceu aqui? Mais alguém? Levante a mão assim para a gente parabenizá-los. Se não tem, levante a mão comigo e diga: parabéns. Com a mão levantada, diga assim: aniversariantes, o Senhor vos abençoe e vos guarde. Parabéns a todos, que Deus os abençoe grandemente.